Rema de hoje. Hoje estamos falando sobre parcialidade e imparcialidade. E como nós vimos no primeiro vídeo, não é fácil ser imparcial, muito difícil, porque o nosso natural quer ser parcial e não imparcial em qualquer situação em que nós estamos envolvidos. E qual é a ordem natural mais errada? É lidarmos com uma situação em que vemos primeiro o amigo, depois vemos o irmão, depois exercemos um posicionamento como líder. E quando eu falo amigo, é amigos, né? Pessoas, amigos. Quando eu falo irmão, é na fraternidade. Qual a afinidade que você tem com ela em sentido religioso, espiritual. E quando eu falo líder, é que autoridade você exerce sobre essa pessoa, se você é um professor, se você é um líder, se você é um patrão, né? Se você é algum tipo de mentor, se você é um pastor, se você é uma pastora, se aquela pessoa está sob a sua liderança em alguma área, seja secular, seja religiosa. Então, a ordem natural é nós vermos naquela situação, primeiro, vemos o amigo, depois nós vemos o irmão, e aí depois nós nos posicionamos na questão do grau de liderança que temos naquilo ali. E é claro que essa tendência nossa, primeiro, vai ser proteger. Nós vamos proteger o amigo. Isso é minha inclinação natural. Nessa proteção, e aí é onde nós temos algumas dificuldades, porque se a minha tendência natural, e nós vemos aí, geral, como quando nós como amigos somos parciais, como nós erramos. Né? Essa inclinação natural de estar do lado do amigo, de guardar o amigo, de proteger o amigo, de ajudar o amigo, como a Bíblia ela é muito forte, que fala que em momento nenhum nós devemos ser parciais, mas devemos ser imparciais. Mas isso é muito difícil para nós, né? Muito difícil para nós, muito difícil, porque nossa tendência natural é esta. Quando nós vamos exercer nesse segundo nível da afinidade do irmão, do fraternal, é muito mais difícil ainda. E quando nós vamos nos posicionar como líder, ela já foi manchada pelos dois posicionamentos anteriores, como amigo e como irmão. E aí a parte da liderança fica mais fraca, né? Porque pesou mais a questão da amizade. Teve uma influência a parte religiosa. E a parte da liderança ali, ela sofre muito, porque nós ficamos sem dar direção, perde-se o poder da autoridade, da direção, do recomeço. Então vejam que, para todos nós, humanamente falando, quando nós pegamos essa ordem natural e trazemos ela para a prática, nós vemos que a sequência daqui para o presente momento e o futuro é problema. Por quê? Porque em uma situação nós nos posicionamos apenas como amigo. E como amigo, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos dar o conselho certo quando nos posicionamos parcialmente. Como irmão, nós não conseguimos dar a direção certa. Por quê? Porque estamos envolvidos sentimentalmente. E como líder, não conseguimos ver a situação plena. Por quê? Porque já foi comprometido pelas duas partes anteriores. Então, é muito difícil para mim, é muito difícil para você, quando essa ordem natural nos atinge. Quando nós não paramos para reagir a essa ordem natural, e nós vemos aí quantos prejuízos, quantas coisas são encobertas, quantas coisas ficam escondidas. Por quê?
Porque o amigo quer guardar, o amigo quer cobrir, o amigo quer esconder, o amigo não quer que o amigo, a amiga não quer que a amiga. Isso é o que eu estou dizendo, é muito natural, mas é errado. Não é bom ser parcial. É bom ser imparcial. O que é mais fácil? É mais fácil ser parcial. A minha inclinação natural é ser parcial. Então, quando eu olho para apenas como amigo ou como amiga, minha tendência é ser. Então, esse é um choque muito grande que nós, nesse momento, nesse tempo em que nossos corações, né, em que o mundo está tão, o homem está tão apaixonado, né, o homem está tão integrado como ser humano, e que essa parte que vai, aliás, que essa parte da imparcialidade que vai ajudar verdadeiramente o meu amigo, o meu irmão e o meu liderado, ela sofre, porque entrou em primeiro lugar a parte do amigo. E o amigo não quer entregar o amigo. O irmão não quer entregar o irmão. Né? E a liderança, ela fica comprometida. Então, veja que como esse tema é muito importante para mim e para você. Como esse tema é tão desafiador, é tão duro. Como esse tema, ele é tão, ele é tão difícil de se lidar, porque envolve diretamente a nossa vida. Envolve aqueles que estão em volta de nós. Envolve pessoas que estão próximo de nós. Envolve todo mundo. Mas a Bíblia, ela é muito forte sobre isso. Vivemos num mundo que a imparcialidade é muito normal. Né? Vivemos num mundo em que a parcialidade, aliás, é muito normal. A parcialidade é muito normal. Por causa da paixão, da entrega, do envolvimento, né, da autocomiseração, da pena, né, do que eu ouvi, do sentimento. Então isso é muito difícil. Então vivemos um mundo em que somos desafiados a sermos sempre parciais. Mas nós vamos ver as consequências, as dificuldades, os prejuízos. Quantos amigos não se arrependeram de conselhos parciais que foram dados? Quantos amigos, quantas amigas não se arrependeram de terem dado um conselho parcial, um conselho que visualizava o momento, a vantagem, que só beneficiava a amiga e não as outras partes e as outras situações envolvidas naquilo ali. Quantos prejuízos os pais viram nos seus filhos por terem dado conselhos parciais? Quantos prejuízos os líderes viram por terem se posicionado apenas parcialmente? Então, isso é uma situação que envolve a gente direto. Então, eu acho que é um momento de nós refletirmos sobre isso e sabermos que como nós não vamos parar de nos relacionarmos, de termos contatos com pessoas, nós precisamos recondicionar. Precisamos parar e diminuir o nosso posicionamento de parcialidade e começar a ver a imparcialidade, para que no futuro nós possamos olhar e falar, eu dei o conselho certo. Então eu preciso realmente me condicionar a isso para que a gente possa ter assim, um futuro de bênçãos na vida das pessoas. E que as pessoas também, ao lidar conosco, também possam ser imparciais. Porque o que eu e você vamos precisar são de pessoas que sejam imparciais, para que no futuro próximo elas falem. Te dei o conselho certo, me posicionei da maneira certa, ainda que você não tenha gostado, ainda que você não tenha até ficado zangado comigo, mas eu tinha que ser imparcial com você.
independente se é amigo, se é parente, se é liderado, é muito importante. Vamos para o próximo vídeo, onde estaremos falando a ordem certa de sermos parciais. Espero que você esteja ganhando algo com essa palavra. Vamos para o próximo vídeo.